Okay, so now we've got couple more people. Ok, pessoal, quem tá assistindo aí, manda um joinha pra eu saber que você tá assistindo a transmissão aqui, ok? Pra eu saber quem tá assistindo pra eu saber o momento ideal pra eu começar, tá? Porque os números não estão atualizando aqui em tempo real, eu acredito. Alright, e aí Fabrício, how's it going? Okay, so I guess I'm gonna get started right now because we've got like a couple people. Então acho que eu vou começar agora porque a gente tem algumas pessoas aí já, tá? Então é o seguinte, pessoal, ó, se você estiver assistindo essa live, essa aula ao vivo, essa live depois, tá? Depois da transmissão ao vivo dela, ahm, então saiba que em algum lugar aqui desse vídeo, tá? Em algum lugar aqui desse vídeo vai ter um link para você se cadastrar, caso você não esteja cadastrado ainda, para você receber o PDF que a gente vai utilizar nessa aula com todas as falas transcritas, mais o áudio que a gente vai utilizar para treinar o listening, tá? Então, se você já está cadastrado, ignora esse aviso, mas se você ainda não está cadastrado, gaguejando aqui, clica no link em algum lugar desse vídeo, tá? Pode estar em cima ou embaixo, para você se cadastrar, ok? Então vamos lá, pessoal. Ó, é o seguinte, essa é a nossa quinta aula desse curso gratuito, onde a gente está treinando o nosso listening com áudios contendo diálogos reais entre nativos, ou seja, o inglês real, que é de fato utilizado pelos nativos no dia a dia, tá? Então hoje é quarta, excepcionalmente, porque essa aula deveria ter acontecido ontem, só que devido aí ao jogo Brasil e Argentina, eu decidi prorrogar ela, postergar ela para hoje, tá? Porque eu sei que o pessoal ia querer assistir o jogo, né? Então eu esperei para fazer ela hoje. Hoje deve ter algum jogo também do Campeonato Brasileiro, né? Mas se você está aqui é porque você está comprometido e você vai aprender inglês, ok? Tá, então vamos lá, pessoal. Ó, é o seguinte, para quem já está acostumado, para quem já vem acompanhando então as aulas aqui desse curso, você já sabe que eu vou reproduzir um áudio agora, que é o áudio da aula de hoje, tá? E eu vou reproduzir ele agora. E aí eu quero que você então pense, logo depois que você ouvir o áudio, eu quero que você pense no percentual de compreensão que você teve desse áudio, tá? Por quê? Porque no final dessa aula, no meio, na verdade, da aula, eu vou reproduzir metade do áudio, a primeira parte, e no final da aula eu vou reproduzir o áudio inteiro novamente, e aí você vai comparar o percentual que você teve no começo da aula de compreensão, percentual de compreensão que você teve no começo da aula, com o percentual de compreensão que você vai ter desse áudio no final da aula. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Alright? Tá, então vamos lá. Sem mais delongas. Without any further ado, let's get it started. Let's get started. So, where's the... Okay, so I'm gonna play the audio right now. Okay, so pay attention, tá? Então agora eu vou reproduzir o áudio e prestem atenção, tá? Deixa eu só olhar aqui mais uma vez. Ok, so let's do it. Vamos lá então, vou reproduzir o áudio. Let's get started. So, how about you? Do you live near here too? No, I wish. My home, my family is way out in the country. A rural area? You couldn't get an apartment close to here? No, I can't afford to, so I commute back and forth. It takes over 2 hours. Oh my gosh, 2 hours? But it's okay. I can watch movies and TV programs on my video player. Ah, so you're into movies. Cool. I used to play video games with my brother at home, but now I'm almost never at home. Yeah, I see. Alright. Então, pessoal, é o seguinte. Agora, então, pensem no percentual de compreensão que vocês tiveram desse áudio, porque no final da aula eu vou reproduzir esse áudio novamente. E aí vocês vão ver que o percentual de compreensão que você vai ter desse áudio no final da aula vai ser imensamente superior, tá?
ao percentual que você acabou de ter de compreensão desse áudio que você acabou de ter, ok? Tá, então vamos lá. Everyday English Conversations. Então, conversas do inglês da vida real, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui então já a primeira parte do áudio que vocês acabaram de ouvir. Então, ó, quem começa o áudio é a Sarah. E a Sarah começa o diálogo fazendo a seguinte pergunta. So, how about you? Tá? So, how about you? Então, ó, vamos lá. Linha por linha, frase por frase, estrutura por estrutura, palavra por palavra. Então, eu vou esmiuçar tudo aqui para vocês, tá? Tá, so, how about you? So, how about you? Bom, como vocês podem ver ali na tradução, o so significa basicamente então. Vocês já estão cansados de saber, quem vem acompanhando o curso desde a primeira aula, sabe que o so é aquele então do começo de frases, né? Então, so, how about you? How about you? Esse how about you é o seguinte, é a mesma coisa que, ó, how about you é a mesma coisa que and you, tá? Então você pode falar tanto, how about you, ou and you, né, que é e você, tá? Então, ó, vou colocar aqui e lá em cima, e você, tá? Então você pode tranquilamente falar, how about you, e and you, tá? Então, how about you, e você, tá? Então quer dizer que esse diálogo ele já tinha sido iniciado, tá? Então a gente pegou aqui o bonde andando, né? Então quer dizer que o Mark, tá vendo? Os personagens são a Sarah e o Mark. Então o Mark é... So, how about you? Né? Então quer dizer que o diálogo aqui ele já tinha começado. Então o Mark já estava interagindo com ela, já estavam conversando. E aí ela pega e fala, so, how about you? How about you? Então, e você? Do you live near here? Do you live near here? Tá, vamos lá então. A primeira parte bem tranquila, né, pessoal? Tá, então, so, então, how about you? E você? How about you? Lembrando, pessoal, que isso aqui, ó, vocês podem falar de duas maneiras, tá? Eu sei que vocês devem estar tentando traduzir literalmente, né? Mas esse how não é como. About não é sobre. Como sobre você? Não faz sentido nenhum, né? É porque isso aqui é uma estrutura, tá? Então você não deve traduzir literalmente. Você tem que simplesmente associar o sentido de e você a essa estrutura aqui. Olha para isso aqui e pensa em e você, tá? Não fica tentando traduzir literalmente, que não vai fazer nenhum sentido, ok? Então você pode falar tanto how about you? Oh, what about you? What about you? Mesma coisa, tá, pessoal? Então pode ser tanto how about you? Oh, what about you? Tá? Mesma coisa. Apenas duas formas distintas de dizer a mesma coisa, tá? E aí, a Sarah continua então, né? Ela fala, do you live near here too? Do you live near here too? Então, ó, do you live near here too? Tá? Bom, como vocês podem ver ali na tradução, significa basicamente, então vamos lá, ó. Do you live? Você mora? Você mora, tá? Então, para quem não sabe, pessoal, esse do aqui é basicamente um auxiliar de pergunta, tá? De interrogação, vamos dizer assim, não, de pergunta, de frases interrogativas, né? Então, quando você quer fazer uma pergunta, você simplesmente coloca o do no começo da frase. Então, you live significa você mora, só que como se trata de uma pergunta, então tem que ter o do aqui. Então, do you live? Você mora? Near here? Near here? Tá? Então, near here quer dizer perto daqui. Tá? Então, você mora perto daqui também, e o to é também. Tá? Também. Tá? Então, olha só, vamos lá. Então, o to auxiliar de pergunta, ok? Então, você usa simplesmente ele para fazer uma pergunta. Então, é o seguinte, ó, esse near significa basicamente perto, próximo, tá? Então, near, perto ou próximo. Eu acredito que na aula passada, eu já tinha comentado com vocês, mas é o seguinte, ó, tanto o near como o close significam a mesma coisa, quer dizer perto ou próximo. Só que com close você usa o to, tá?
Então você pode falar, por exemplo, I live near here. Eu moro perto daqui. Então, I live near here. Ou você pode falar também, I live close to here. I live close to here. Então, eu moro perto daqui. Mesma coisa, tá? Então, I live near here. I live close to here, tá? Mesma coisa, apenas duas maneiras distintas de dizer a mesma coisa, alright? Tranquilo, pessoal? Tá, então, ó, how about you? Então, e você? Do you live near here too? Você mora perto daqui também? Aí o Mark fala, no, I wish. Né? Ele coloca uma ênfase, no, I wish. Pessoal, é o seguinte, isso aqui você também não deve traduzir literalmente, tá? Você tem que olhar como uma expressão. Então, não, quem me dera, quem me dera, quem me dera, tá? Não, quem me dera, ok? Então, I wish. Literalmente, wish quer dizer desejo. Então fica não, eu desejo. Só que em português não faz sentido, né? Então a gente tem que recorrer ao sentido e não à tradução literal, tá? Qual que é o sentido? Não, quem me dera. Então, no, I wish, né? Aí ele fala, my home, my family is way out in the country. Tá? Então, ó, my home, my family, family is way out in the country. Is, três pontinhos aqui também, né? Is way out in the country, tá? Pessoal, a gente fala no Brasil country, música country, né? Country, tá? Isso aqui significa pode significar país, tá? Significa país, mas também significa campo, interior, tá? E a pronúncia tá não é country, como a gente fala aqui no Brasil, é country, country, ok? Tranquilo, pessoal? Até agora, tudo tranquilo, tudo beleza? Tá? Mandem um feedback aí nos comentários para saber se tá tudo tranquilo, se tiver tudo tranquilo, tudo beleza, a explicação, manda um joinha, ok? Só para eu saber se vocês estão acompanhando, tá? A explicação. Ok? Tá, não vou ficar esperando pelo feedback, porque pode demorar. Mas eu vou continuando, acredito que esteja tudo tranquilo. Beleza, recebi aqui o feedback. Valeu, Swellen. Ok, so, no, I wish my home, my family is way out in the country. Beleza, valeu, Fabrício. Tá, então é o seguinte, ó. Vamos lá então, ó. My home. Pessoal, qual que é a diferença de home para house? My home é meu lar, my home. My house é minha casa, tá? Home tem um sentido abstrato, é o lar, tá? House já é mais a parte física, as paredes, o telhado, a casa em si, ok? Então ele fala my home, meu lar, vou colocar em maiúsculo aqui também, meu lar, my family, a minha família, ou só minha família, né? Tanto faz, a minha família ou minha família. My home, my family is way out in the country. Então esse is way out quer dizer fica... como que eu coloquei aqui? Fica bem longe. E in the country, no campo, tá? Ou seja, no interior, na fazenda, no campo, fora da cidade, tá? Então ele quer dizer o seguinte, o meu lar, a minha família, fica bem longe daqui, né? Eles não moram aqui, tá? Eles moram bem longe no campo. JC, tá, beleza, entendi, tá. My home, fácil, meu lar. My family, minha família, beleza. In the country, também tá fácil, né? No campo. Mas essa estrutura aqui tá meio confusa, tá? Vai ficar mais fácil. É o seguinte, pessoal, quando eles colocam esse way aqui, como um intensifier, que é intensificador, ele serve exatamente para isso, para intensificar, tá? Então, quando você fala assim, ó, way out, tá, ó, por exemplo, ó, se você quer falar assim, ó, que, sei lá,
Como que eu posso... Deixa eu pensar no exemplo aqui o mais claro possível para vocês. Se eu quiser falar assim, ó, que alguma coisa está bem melhor agora, vou falar assim, ó. It's way out... Opa. It's way better now. Oh, it's way better now. Então imagina assim, a sua professora pede para você refazer uma redação. Aí você vai lá, refaz a redação e você leva para ela de volta a redação. E ela fala, oh, it's way better now. Então esse way seria basicamente um very, né? Como se fosse um very, muito, tá? Então fica, está muito melhor agora. Então esse way significa basicamente muito, muito, né? Muito. A gente fala muito, né? Coloca um N ali onde não tem, né? Então esse way é como se fosse um very, tá? Ele funciona mais ou menos como se fosse o very, tá? Ele é um intensifier neste contexto aqui, obviamente, tá? Way sozinho significa caminho, maneira, modo. Só que neste contexto aqui, ele está sendo usado como um intensifier, ou seja, intensificador. Ele está gerando ênfase. Então, quando ele fala assim, ó, is way out, ele quer dizer que está bem. Tá? Way significa basicamente, nesse contexto, bem. E out significa literalmente fora. Só que nesse contexto passa o sentido de longe. Tá? Então, mais alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se você quiser, algumas estruturas com way, way out, que são comuns. Você poderia falar, it's way out in the desert, in the desert. Então, fica bem longe no deserto. Então, se você quer dizer que as pirâmides ficam bem longe lá no deserto, então você pode falar, it's way out in the desert. Ou, sei lá, vamos lá. It's way out in the ocean, in the open ocean. Ocean. Então, ó, fica bem longe no oceano aberto, ou seja, lá no mar aberto, no oceano aberto. Então, você está falando de uma ilha, por exemplo. It's way out in the open ocean. Então, ela fica lá longe no oceano aberto, no mar aberto, né? Que mais? Sei lá. It's way out in the mountains. In the mountains. Mountains. Ou mountains. Então, fica bem longe nas montanhas, tá? Então, fica, sei lá, vamos supor que um camping, um local de acampamento, fica bem longe lá nas montanhas, tá? Então, it's way out in the mountains. Beleza? Tá? Essas são algumas combinações comuns, tá? De way out, ok? Para ficar mais claro para vocês, tá? Fica bem longe no deserto. Deixa eu só ver se eu escrevi tudo certo. Fica bem longe no oceano aberto, open ocean. Fica bem longe nas montanhas. It's way out in the mountains. Ok. Tá. Então, ó, it's way out in the desert. Tá. Então ele fala, né? Cadê? Aqui, ó. My home, meu lar, my family, minha família is way out in the country. Fica bem longe, lá no campo. Alright? Beleza? Tá, vamos continuar. Aí, próxima página. Tá, aí ela fala rural area. Tá, essa palavra é chata de falar. Rural. Rural. Já explico pra vocês. Rural. É bem chatinha, parece que tá latindo, né? Tá, ela fala rural area. Tá? Então, uma área rural, fica numa área rural, a sua família, eles moram lá, ok? Pessoal, vamos lá, pronúncia. Deixa eu ver se eu pulei alguma pronúncia aqui antes, importante, deixa eu voltar. How about you? Do you live near here? No, I wish. My home family is way out in the country. Até agora tranquilo, né? Aí aqui então, ó, essa palavrinha é bem chata, parece que tá latino, né? Rural. Né? Parece o Scooby falando, né? Salsicha! Parece que tem um ovo aqui na garganta na hora que você vai falar essa pronúncia. A pronúncia dela é assim, ó. E depois all. Rural.
rural. Cara, é difícil. Sinceramente, eu também tenho dificuldade para pronunciar isso aqui, porque é um som muito escroto. Tá, então, rural. A rural area. A rural area. A rural area. Tá? Ó, você pode conectar o som do L com area. Então, a rural area. A rural area. A rural area. Rural area. Chato, né? Rural. Tá, algumas pessoas falam mais, até falam o R mais assim, rural, tá, rural. Só que eu percebo que eles acabam separando, falam mais e depois rural. Só que aí você prolonga um pouco o R, né? Rural, ok? Ok, let's move on. Vamos lá, continuando. Aí ela fala assim, ó, you couldn't get an apartment close to here. You couldn't get an apartment close to here. O que significa essa frase, ó? Você não conseguiu um apartamento perto daqui, tá? Então, ó, you couldn't. Tá, então é o seguinte, ó, could é poderia ou conseguia, tá? Ou conseguiu também. Pode ser conseguiu ou conseguia, ok? Então, quando ela fala you couldn't, ela fala você não conseguiu, é a negativa, tá vendo? Ó? É o could mais o not, tá? Então fica contraído, couldn't, tá? Então, ó, a pronúncia, vamos lá, vou colocar aqui de novo, ó. A pronúncia é chatinha, tá? Ó. Aqui você pode falar de duas maneiras. Então você pode falar tá fora. Então, ó, você pode falar couldn't, assim, ó, couldn't, tá? Mais ou menos assim, ó, couldn't. Ou da forma como eu disse, que tem um bloqueio aqui, ó, na glote, um bloqueio do ar, couldn't, tá? Couldn't. É estranho, né? Couldn't. Então fica e aí aqui fica um bloqueio, até nem tem como escrever, né? Essa segunda pronúncia, tá? Mas stick with this one. Usa essa aqui, tá? Couldn't, que é mais fácil. Então, you couldn't or you couldn't get an apartment close to here. Então, você não conseguiu get an apartment. Pessoal, get, ele tem muito um sentido de conseguir também, tá? Tem vários significados. Mas nesse contexto, passa o sentido de conseguir. Então, você, como que eu coloquei? Você não conseguiu, tá? Então, you couldn't get. Eu vou colocar tudo junto, ó. Esse you couldn't get fica você não conseguiu. Literalmente ficaria você não pôde conseguir, né? Você não pôde conseguir ou obter. Poderia ser também você não conseguiu obter, tá? Pode ser também, nesse contexto, obter, tá? Mas assim, ó, coloca na sua cabeça que you couldn't get significa simplesmente você não conseguiu. You couldn't get, tá? Vou tirar ele daqui, ó. An apartment. An apartment é um apartamento, obviamente. Close to here. Eu já disse para vocês ali em cima que close to here ou close to é perto. Perto daqui. Então fala, oh, you couldn't get an apartment close to here? Então, ou seja, sua família mora lá longe e ele mora junto com a família, tá? Então, voltando para recontextualizar vocês, ó. Então, ela fala, ó, do you live near here too? No, I wish, né? Não, quem me dera, né, se eu morasse perto daqui também. Então, ele falou que a família dele, a casa dele, fica way out in the country, bem longe, lá no campo. Então, quando ela fala assim, ó, you couldn't get an apartment close to here? Você não conseguiu um apartamento perto daqui, né, para você não precisar morar lá longe no campo com a sua família? Aí ele fala assim, ó, no, I can't afford to. Tá vendo? Ó, essa aqui, ó. A terceira frase. Ele fala, no, I can't afford to. No, I can't afford. I can't afford to. Tá? O que significa isso aqui, pessoal? Significa não, né? Então, no, não. Esse I can't
é basicamente eu não posso, tá? Eu não posso. I can't. Eu não posso. E esse afford to dá para traduzir de mais de uma maneira, mas para ficar mais simples, eu coloquei como posso pagar. Poderia ser também eu não tenho condições, tá? Mas para ficar mais literal, para ficar mais fácil de vocês associarem, eu coloquei como eu não posso pagar, tá? Então, ó, ele fala, no, I can't afford to. Então, não, eu não posso pagar. Tá, olha só, por exemplo, se você quisesse dizer, eu não posso. Cara, não tem condições de pagar um médico. Você pode falar, I can't afford. I can't afford to go to the doctor. I can't afford to go to the doctor. Ou seja, eu não tenho condições de pagar um médico. Eu não tenho condições de ir no médico. No sentido de que você não tem condições de pagar um médico, tá? Outras formas que você também poderia falar, sei lá, eu não tenho condição de ir para a faculdade. Então, você pode falar I can't, ou esse T aqui você pode deixar ele omisso, né? Ele mudo. Então, I can't afford, já explico para você certinho essa conexão, esse connected speech. I can't afford to go to college. Então, eu não tenho condições, eu não posso pagar a faculdade, eu não tenho condições de ir para a faculdade, ok? Tá? Então, ó, vamos lá, dica de pronúncia. Perceberam que é afford, aqui, tá? Afford, igual o carro Ford, né? Então, afford. Mesma coisa, né? Não precisa nem, essa aqui nem precisa fazer, né, na verdade. Eu vou fazer essa aqui, ó, do can afford, né? Esse connected speech, né? Can't afford. Só que os nativos não vão falar assim, pessoal. Can't afford. Só falar can afford, tá? Então fica assim, ó. Vou colocar do jeito como a gente falaria. Vou escrever como a gente falaria, né? Can afford. Ok? Então, você conecta esse T aqui, ó. Você pode simplesmente omitir ele. Você pode conectar direto com o N. Esse N aqui você pode conectar direto no A, tá? Então fica can afford. Ok? Can afford. Ah, mas sim, mas aí fica com o mesmo som de can, do positivo. Só que aqui, eles tendem a colocar uma ênfase para mostrar que é o negativo. I can afford, tá? Senão eles falariam I can afford. Eles falarem só um can. Quando eles vão falar isso aqui, no geral, eles falam só um can. Quando, né, na fala natural. E esse aqui eles falam mais estressado, mais enfatizado, com uma ênfase maior. Então, I can afford. No, I can't afford, tá? Beleza. Aí, ele fala, so I commute back and forth. Tá, então ele fala assim, ó, so, então. I commute quer dizer eu... Ó, isso aqui eu vou explicar. Esse commute é basicamente você ir pro trabalho. É o seu trajeto até o trabalho, tá? Commute. É o trajeto até o trabalho, tá? Commute. E quando esse back and forth quer dizer para frente e para trás. Back é para trás e forth é para frente. Então quando ele fala I commute back and forth, quer dizer que ele faz o trajeto até o trabalho, de ida até o trabalho e de volta até o trabalho. Por quê? Porque ele mora lá longe no campo com a família dele. Então ele tem que vir todo dia da casa dele lá longe no campo até o trabalho e depois ele tem que voltar. Ou seja, ele sai do trabalho e tem que voltar para a casa dele lá longe. É basicamente isso que ele quis dizer aqui, tá? Então eu traduzi da seguinte maneira, ó, I commute quer dizer basicamente eu viajo para o trabalho. Back and forth, ida e volta, tá? Eu tentei colocar da forma mais literal possível aqui, para que ficasse mais claro para vocês, tá? Então, so I commute back and forth, tá? Então, I commute, eu viajo para o trabalho, back and forth, tá? Ok? Então, ó, até o momento, ó, recapitulando, já vou reproduzir essa parte do áudio de novo para vocês, ó. Então a Sarah fala, so, how about you? Do you live near here too?
No, I wish. My home, my family is way out in the country. Então ela fala, então, e você? Você mora perto daqui também? Não, quem me dera. Meu lar, minha família, fica bem longe, lá no campo. Aí, a Sarah fala, a rural area? Uma área rural? Aí ela fala, you couldn't get an apartment close to here? Você não conseguiu um apartamento perto daqui? Você não conseguiu obter um apartamento? Você não conseguiu pegar um apartamento perto daqui? Poderia ser também. Aí o Mark fala, no, I can't afford to. Então, não, eu não posso pagar, não tenho condições. So I commute back and forth. Então, eu viajo para o trabalho ida e volta. Então, eu saio da minha casa lá longe no campo, vou até o trabalho, saio do trabalho, volto para minha casa lá longe, tá? É basicamente isso que ele quis dizer. Então, bora lá ouvir o áudio até essa parte aqui, ok? So, let's do it. So, how about you? Do you live near here too? No, I wish. My home, my family is way out in the country. A rural area? You couldn't get an apartment close to here? No, I can't afford to, so I commute back and forth. Ok, tá? E aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Mandem aí nos comentários, pessoal, quantos por cento vocês conseguiram compreender dessa primeira parte. Eu esqueci de perguntar para vocês no começo, né? Quantos por cento vocês tinham compreendido do áudio no começo da aula. Mas e agora? Quantos por cento você conseguiu compreender dessa primeira parte? Mandem nos comentários, fazendo um favor. 100%. Bacana. Bacana, Su. Ok? Tá. Aí, vamos lá. Aí o Mark, ele começa a especificar o tempo que demora. Não entendi quase nada antes. Bacana. 30%, Fabrício. Mas pode ficar tranquilo que até o final da aula você vai compreender bastante, muito mais. E depois, você recebendo o material, se você tiver cadastrado, eu acredito que você está, né, Fabrício? Você vai receber esse PDF mais o áudio para você continuar treinando o seu listening, beleza? 70%, bacana, Alexandre. Bacana. Já é um percentual muito bom, ok? Tá? Poderia repetir como se fala... essa palavra é chata mesmo, ok? Então, como eu disse, eu ouço de duas maneiras. Eu ouço dessa maneira... eu coloquei separado aqui, deixa eu colocar as duas formas, Eu ouço assim, rural, tá? Rural. E eu também, tá vendo? Aqui o R, ele tá junto com a segunda parte. Rural. Ok? E eu ouço também como e depois all. Rural. É chato, hein? Até eu tenho dificuldade, tá? Eu também tenho dificuldade para pronunciar essa palavra, ela é muito chata. Rural. Tá? Você pode falar rural, ou rural. Ok? Alright? Tá. Continuando aqui. Tem que treinar, tá? Tem que treinar. É chato, ela é bem difícil mesmo. Rural. Ok? Tá, aí o Mark fala assim, it takes over 2 hours. It takes over 2 hours. Pessoal, take é pegar, mas também tem o sentido de demorar ou levar, no sentido de tempo. Então, quando ele fala it takes, ele está falando que leva, demora, tá? Ou seja, o trajeto dele. A commute dele. Over, nesse contexto, tem sentido de mais de. E 2 hours, 2 horas. Então, leva mais de 2 horas esse trajeto que ele faz. Tá? A commute dele. It takes over 2 hours. Tá? Então, over. Por exemplo, it took me over... a year to, I don't know, like to fix my car. Então, me levou
mais de a year, de um ano para consertar o meu carro, para arrumar o meu carro. Então, over a year, tá? It takes over a month for you to, I don't know, to get your driver's license. Então, leva mais de um mês para você obter a sua carteira de motorista, por exemplo. Então, over é mais de. Aí depois você coloca o tempo. A month, um mês. A year, um ano. 2 hours, igual aqui, 2 horas. Ok? Aí ela fala, oh my gosh, 2 hours, né? Ela exagera bastante, né? Então ela fala, oh my gosh, 2 hours. Então fica, oh, minha nossa. Né? Esse gosh, pessoal, é uma forma de você não dizer God, tá? Para não ficar usando o nome de Deus em vão. Então eles usam esse gosh, ok? 2 hours, 2 horas. Então, meu Deus, minha nossa, 2 horas. Aí ele fala, but it's okay. Mas tá tranquilo, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo. Por que tá tranquilo? Aí ele especifica por que tá tranquilo. Ele fala, I can watch movies and TV programs on my video player, tá? Ou seja, enquanto ele faz a commute dele, o trajeto de ida e volta no trabalho, ele diz que ele faz o quê? I can watch. Eu posso assistir, então can é posso e watch, assistir. I can watch, so I can watch movies, filmes. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar esse watch aqui embaixo. Watch movies, assistir filmes. I can watch movies. Eu posso assistir filmes and TV programs e programas de TV, tá? On my video player. Então, no meu reprodutor de vídeo. Deve ser da época do MP4, pelo jeito, né? Tá? Então, on my video player. Pessoal, então, sempre que você fala de dispositivo eletrônico ou de tecnologia no geral, você vai usar a preposição on. Então, on my phone. No meu telefone. On my computer. No meu computador. On my website. No meu site. On Instagram. On Facebook. On Instagram. No Instagram. On Facebook. No Facebook. Tá? Sempre que você fala de tecnologia ou dispositivo eletrônico, a tendência é o on. Tá? O padrão é o on. Ok? Ok, então ele fala, I can watch movies and TV programs on my video player. Tá bem tranquilo, né? Aí, essa aqui é a última parte já, tá, pessoal? Aí a Sarah fala, so you're into movies. Movies. Cool. Então fala, não é a mesma coisa em português? Então, you're into movies. Você tem interesse em filmes, tá? Então, pessoal, esse to be into something quer dizer gostar de algo ou ter interesse em algo, tá? Tanto faz. Quando você pode falar assim, ó, I'm
I'm into soccer. Ou você pode falar I like soccer. Basicamente a mesma coisa. Eu gosto de futebol, né? E você pode falar I'm into soccer. Né? Geralmente esse into something, quando você está into something, geralmente é quando você tem interesse de alguma coisa, mas é a mesma coisa que gostar de alguma coisa. Que like, tá? Então você pode falar, sei lá, eu gosto muito de gibi. Então, I'm really into comics. I'm really into comics. Aí você coloca esse really aqui no meio, tá? Really. Significa muito. Eu gosto nesse contexto. Eu gosto muito de gibi, assim que escreve, né? I'm really into comics. I'm really into comics. Tá? I'm really into hip hop. Eu gosto muito de hip hop, né? Ou eu tenho muito interesse em hip hop. Eu tenho muito interesse em gibis, tá? Ok? Então ela fala, oh, cadê, né? Ah, so you're into movies. Então, você tem interesse em filmes. Você gosta de filmes. Cool. Legal. Cool, tá? Legal. Aí o Mark fala, I used to play video games with my brother at home. Pessoal, esse I used to aqui, used to, eles falam muito used to, a pronúncia. É muito comum eles falarem assim, ó, used to. Tá, vou tirar, ó. Essa estrutura aqui é geralmente pronunciada como used to, used to, used to. Tá? Isso aqui você usa quando você quer se referir a um hábito passado, tá? Quando você tinha o costume, o hábito de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, I used to work out when I was, I don't know, 18. Eu costumava malhar quando eu tinha 18 anos. I used to play video games, igual ele falou, né? Video games with my friends as a kid. Eu costumava jogar videogame com meus amigos quando criança. As a kid. As a kid é quando criança. Tá, quando você quer, então, quando você quer se referir a um hábito passado, você usa o used to. I used to, e aí você coloca o verbo. I used to play, I used to do. Tá, isso aqui é malhar, tá? Workout. I used to play, I used to buy, I used to eat, I used to whatever. Né? Então você coloca qualquer verbo, depois você vai estar indicando um hábito que você tinha no passado. É o costumava, tá? Então ele fala, I used to, cadê? I used to play. Então, I used to play. Então, eu costumava. Vou colocar junto aqui, ó, play video games. Vou colocar assim, ó, I used, eu costumava. Play video games. Videogames, jogar, né? Jogar. A gente fala no singular, né? Jogar videogame. With my brother. Então, com o meu irmão. With my brother. At home. Em casa. Tá? Em casa. At home. Ok? At home. Então, I used to play video games with my brother at home. Eu costumava jogar videogame em casa com meu irmão. Com meu irmão em casa. Aí ele fala, but now I'm almost never at home. But now I'm almost never I'm almost never at home. I'm almost never at home. Então, but now quer dizer mas agora, but, mas, now, agora. I'm almost, aqui a gente tem que colocar a estrutura até o never. I'm almost never. Tá? Então, fica, eu estou quase nunca. Só que em português a gente fala,
eu quase nunca estou, né? Eu quase nunca estou. Tá? Então, almost, never. Never, nunca. Almost, quase. Okay? I'm almost never at home. Em casa. Então ele disse que ele tinha o hábito de jogar videogame com o irmão dele. Só que agora, porque ele tem que trabalhar, tem que ficar se deslocando, né? Ele gasta muito tempo e não tem mais. Ele quase nunca tá em casa. Aí a Sarah fala, Yeah, I see. Pessoal, vocês já viram, quem acompanha aqui as aulas, eu já expliquei, né? Vocês já viram que I see significa basicamente eu entendo. Eu entendo, tá? I see, literalmente eu vejo. Só que passa o sentido de, é uma expressão de eu entendo. Ok? Alright? Hoje, acho que hoje não demorei muito, né? Mais ou menos aí. Demorei um pouco para começar a aula, então deve ter demorado aí cerca de uns 30 e poucos minutinhos aí, né? Opa, apareceu um negócio aí, né? Tá, deixa eu reproduzir o áudio então completo agora. Eu tenho certeza que vocês vão estar compreendendo bem mais já, tá? Vamos lá então. Let me play it. So, how about you? Do you live near here too? No, I wish. My home, my family is way out in the country. A rural area? You couldn't get an apartment close to here? No, I can't afford to, so I commute back and forth. It takes over 2 hours. Oh my gosh, 2 hours? But it's okay. I can watch movies and TV programs on my video player. Ah, so you're into movies. Cool. I used to play video games with my brother at home, but now I'm almost never at home. Yeah, I see. Tá? Então, eu tenho certeza. Mandem nos comentários, pessoal, quantos por cento vocês. Most é intensificador também, não? Most também é. Só que ele não tá aqui, né? O most não apareceu na aula, né? Mas o most também, ele funciona basicamente como um intensificador, para comparativos, geralmente. Tá? Pessoal, coloquem aí nos comentários quantos por cento vocês conseguiram compreender. Tá? Quantos por cento vocês conseguiram compreender dessa aula, desse áudio, né? Do áudio que eu acabei de reproduzir, para ter uma noção. Tenho certeza que vocês conseguiram compreender já. 80%, Fabrício de 30% já foi para 80%. Ah, lembrou por causa do almost. Eu imaginei mesmo. São duas palavras diferentes, tá? Diferentes. 100%. Bacana, Su. Viu? Eu disse pra vocês. Tá? Essa metodologia é infalível. Não tem como. Seguindo esse passo a passo, não tem como você não compreender o áudio. Tá? 90%. Bacana, Alexandre. Perceberam? Essa metodologia é infalível. Eu ainda explico para vocês detalhadamente pronúncia, as conexões que eles fazem. Então isso facilita muito, ainda mais, na hora de compreender. Além dessa técnica, desse passo a passo super simples, eu ainda passo para vocês a pronúncia das palavras, principalmente das palavras mais difíceis, e também os connected speech, né? Os discursos conectados, ou connected speeches, né? Os discursos conectados. As conexões que eles fazem, tá? E aí, obviamente, fica muito mais fácil de compreender. Então, pessoal, quem está cadastrado no link que está em algum lugar em volta desse vídeo, na descrição do vídeo, tá? Vai receber esse material aqui, esse PDF, mais o áudio que a gente utilizou nessa aula, para você continuar treinando o seu listening aí na sua casa. Ou em qualquer lugar, né? Você vai ter o áudio, você pode treinar o seu listening na academia, qualquer lugar que você tiver. Só tocar o áudio lá e treinar. Alright? Beleza, pessoal? Então, por hoje foi isso, tá? Então, hoje foi uma aula excepcional, né? Foi uma exceção, porque ontem teve o jogo Brasil e Argentina, então, para não correr o risco de ninguém querer assistir a aula, todo mundo ficar assistindo o jogo, eu postponed, né? Eu passei ela para hoje, eu prorroguei ela para hoje. Alright? Tá? E aí, então, próxima terça-feira, às 20 horas, eu vejo vocês. Ok? So, that's it. And have a nice one. Okay? I'll see you guys next Tuesday. Alright? Take care. How do I end the live? Let me
Ok.